Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Convido a igreja para uma leitura alternada desse texto que será projetado. Diz assim a palavra do nosso Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Juntos, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, amém. Oremos. Querido Deus, fale ao nosso coração, ilumina a nossa mente, nos encha nesse momento da Tua presença. Queremos, ao iniciar a exposição de Apocalipse, muito mais, Deus, do que acrescentar o nosso conhecimento sobre a Tua palavra. Queremos ser impactados profundamente, para que a nossa vida, Deus, seja redirecionada para a Tua vontade, para que o nosso coração se desapegue de valores que muitas vezes nos desviam do Teu caminho. Que o Senhor nos ajude, Deus, a receber dessa porção que vem do alto, para que sejamos nutridos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Não sei quantas vezes você já ouviu falar que Jesus ia voltar numa determinada data, mas isso não é novo. Em 359 depois de Cristo, quando o Império Romano começou a se declinar, o que os novos cristãos estavam ali no quarto século afirmando? Jesus está voltando, Roma está perdendo o seu poder, Jesus vai voltar e se tornar o grande rei da terra. Aconteceu? Não. Mas não tem problema, a gente persiste. Um místico italiano chamado Joaquim Fiore, ele disse que Jesus voltaria entre 1200 e 1260, deu um prazo aí de 60 anos. Jesus voltou? Não voltou, falhou de novo. Mas tem um outro, um pintor, Sandro Botticelli, disse que Jesus voltaria em 1504. O Brasil só tinha 4 anos de descoberto. Jesus voltou? Não voltou. E aí os anos foram passando, as décadas, os séculos. Em 1800, e não é que não tiveram outras tentativas no intervalo, eu só separei algumas. Pat Robertson, em 1982, ele disse que Jesus estava voltando, e também não aconteceu. Mas eu vivi um momento na história, que talvez você também viveu. 1000 passará, mas 2000 não chegará. A virada do milênio, ali foi dramático, ia dar um problema em todos os computadores, e a gente ia se complicar no planeta Terra, e ali ou Jesus volta ou ele não tem mais chance. E aconteceu o que, gente? Nada. Veio 2001, 2002, já estamos em 2023 e nada de Jesus voltar. E eu vim nessa manhã dizer para você que tem uma data, que agora eu que vou falar, e se prepare. Não vou falar, gente. Nem Jesus falou. Quando ele foi questionado sobre isso, qual a data?
do seu retorno. Jesus falou: esse é um mistério, um segredo que pertence apenas ao Pai. Então, meus irmãos, tire da sua cabeça essa tentativa de calcular que Jesus está voltando. Ah, a guerra na Rússia, agora Jesus volta. Como agora Jesus volta? Porque está tendo uma guerra na Rússia. Teve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. O mundo sempre teve guerra. Eu sempre repito aqui no púlpito, o mundo começou com o extermínio de 25% da humanidade. Vocês se lembram? Tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, morreu 25% da humanidade. Já começou assim. E de lá para cá, esse mundo sempre nos dá motivo de achar que ele está chegando ao fim. Então não se preocupe. Às vezes você acha que Jesus está voltando e não está nada. Mas se preocupe. Porque às vezes você acha que Jesus não está voltando e ele está. É exatamente essa imprevisibilidade que deve nos despertar para a preparação. Nós não sabemos quando será o retorno dele. E por não saber, o retorno dele pode ser hoje. E por não saber, essa semana. É exatamente a não marcação da data que precisa gerar em nós uma busca constante. E Apocalipse é um livro que vai tratar a respeito de vários temas, e um desses temas é esse escatom iminente. O que é um escatom iminente? A volta, de repente, de Jesus Cristo, sem que nós estejamos necessariamente aguardando uma data específica. O texto é um texto com uma profecia revelatória. O livro de Apocalipse, ele está nos levando ao futuro. E ele, então, vai estimular a igreja à perseverança. As identidades de Deus são claramente expostas aqui no livro. É um livro profético que circulou pelas 7 igrejas da Ásia. Informação importante: guarda o número 7. É um número muito usado no livro de Apocalipse. E eu pergunto para a amada igreja: o número 7 é o número de quem? Número de Deus. Número 7 é o número de Deus. Tirei isso da onde? Tiramos isso da criação. Olha só. Porque Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia ele descansou. 7 é um número de Deus que significa completude, plenitude, está tudo feito, está tudo completo. Então, quando nós percebemos que o livro foi escrito para 7 igrejas, essas igrejas, então, elas representavam a plenitude, a totalidade das igrejas que já haviam naquela época. Então, o número 7 aqui é um número que representa todas as igrejas. Se o livro foi escrito para 7 igrejas, e essas igrejas representam todas as igrejas, nós podemos afirmar que esse livro também pode ser aplicado à igreja da Gávea? Claro que sim. Então essa é a conclusão que nós chegamos. Esse prefácio que nós acabamos de ler, ele é longo. Se você olhar os prefácios de Paulo, os outros prefácios do Novo Testamento, o início do livro, você vai perceber que são inícios bem mais curtos. Esse é um início que tem muitos detalhes. Já estabelece a autoridade divina do texto. Deus não fica em silêncio quando o seu povo está sofrendo. Lembre-se que nós estamos aqui aproximadamente no ano 95 depois de Cristo, no ano 100, terminando o 1º século. João está com 95 anos de idade. A igreja tinha uma expectativa de que Jesus voltaria logo. Essa igreja está um pouco frustrada, essa igreja está cansada de ser tão maltratada, perseguida. Muitos irmãos já haviam morrido como mártires. Ou seja, a igreja está sangrando, a igreja está sofrendo, a igreja está num momento delicado, e por isso então o livro de Apocalipse é escrito, e esse livro serve de estímulo para nós, para que no nosso momento de adversidade, de desesperança, de tristeza, nós possamos olhar para esse livro e reaquecer os nossos corações. Deus está presente no meio do seu povo e Ele controla todas as coisas. Pastor, eu quero gravar uma frase do sermão de hoje: Deus controla todas as coisas. É isso que Apocalipse vem nos ensinar. E não só o fato de Deus controlar todas as coisas.
Deus também deseja ver a nossa alegria. E o seu final será feliz. Isso não é uma ideia de Hollywood quando termina filmes com um final feliz. A grande verdade é que não tem como dar errado para o crente. Apocalipse é o último livro da Bíblia, significa revelação, e ele vem dizer para você: não tem como dar errado na sua vida. Amém? Você pode até morrer, que o seu problema já foi resolvido. Você vai herdar a vida eterna. Então, Apocalipse é um livro que, quando você pensar nele, imagina você vivendo numa situação muito complicada, um momento de exaustão, de cansaço, de lutas espirituais, e de repente Deus fala para você: ei, você, preste atenção aqui. E Deus descortina os céus e apresenta para você o que te aguarda no futuro. E ele então diz: aguenta firme, porque o seu futuro é exatamente este aqui. É disso que nós vamos tratar nos próximos meses. Um livro que nos estimula, um livro que nos chama a olhar para o futuro. E aí, esse livro mostra que o nosso final é feliz. E o nosso final é feliz por causa da revelação, por causa do Apocalipse. E a primeira coisa que nós precisamos aprender, através do versículo 1, é que a revelação, o Apocalipse, é divino. É um movimento de Deus. Nós temos aqui a introdução do livro, se assemelha às introduções proféticas do Antigo Testamento. Vejam só o texto do profeta Joel, capítulo 1, verso 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, lá no Antigo Testamento. E aqui nós temos revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos. Então, a introdução que João usa, ela é estruturada nas introduções dos livros proféticos do Antigo Testamento, para nos dar a ideia que esse livro também é um livro profético. A palavra Apocalipse, que significa revelação, ela aparece 44 vezes no Novo Testamento, 26 verbos, 18 substantivos, e a ideia da palavra Apocalipse, revelação, é desvendar o que antes era oculto, estava escondido, ninguém tinha acesso, e Deus então abre as cortinas, e Deus desvenda, revela aquilo que era oculto. O livro trata, meus irmãos, do controle soberano de Deus sobre o futuro. Você, adolescente que está aqui hoje, jovem e adulto também, está preocupado com o seu futuro? Despreocupe, porque ele está no controle absoluto de Deus. É disso que Apocalipse vai tratar. O nosso Deus controla todas as coisas, inclusive as forças do mal. O diabo não tem poder para atuar na sua vida livremente. O diabo, para fazer algum mal, para poder nos provar, nos tentar, ele precisa passar na sala de Deus e pegar a assinatura. Porque se o diabo não tivesse que pedir contas e pedir a Deus para provar os crentes, nós já teríamos sido exterminados. Então é Deus quem segura numa rédea Satanás. É Deus quem bloqueia a ação livre dele. E Apocalipse vai nos mostrar esse controle de Deus também sobre todo o mal. E o texto, o livro, nos ensina que o Cristo que morreu e ressuscitou é o autor da revelação. Quem está falando em Apocalipse é Jesus Cristo. O mesmo Jesus que tinha poder para dizer para o coxo: levante e anda. Para dizer para o morto: Lázaro, saia do túmulo. Ou seja, é um ser divino, homem e Deus. Jesus é homem e Deus, que tem poder com a sua palavra, e ele já provou esse poder. Ele ressuscitou dos mortos, e o texto deixa claro que é ele quem está falando. E aí, meus irmãos, o tempo da revelação diz respeito à chegada do reino definitivo. Esse é o tema da nossa igreja, o reino de Deus. Estamos num reino aqui que ainda precisa contra-atacar o reino das trevas, mas vai chegar um reino definitivo, aonde não mais teremos o império das trevas para nos perturbar, e viveremos com o nosso rei para todo sempre. Olha que interessante a sequência de autores aqui utilizados. Deus transmite a mensagem a Jesus, está tudo isso no versículo 1. Jesus transmite ao anjo,
Os anjos, que são os mediadores, transmitem a João e João transmite à igreja. Então começa no Pai, passa pelo Filho, vai para o anjo, e o anjo fala para João, e João escreve às igrejas. Tem um verbo aqui que nós precisamos destacar, que é o verbo mostrar. Ele aparece 8 vezes em Apocalipse e significa revelar, desvendar. Deus revela a sua vontade. E aí, uma frase que deve ser destacada também no verso 1, em breve deve acontecer. Ou seja, o texto está dizendo, o Apocalipse não é um livro para você achar que ele vai acontecer de maneira rápida. A ideia aqui do em breve vai acontecer não é que é rápido, não é que é essa semana, esse mês, ou enquanto você viver, mas significa depressa no sentido de sem demora. Ou seja, no tempo exato de Deus. As coisas vão terminar no tempo exato de Deus. E aí nós vamos para o versículo 2, quando João testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então a primeira coisa que devemos aprender, a fonte de Apocalipse é o próprio Deus. A revelação é divina, isso precisa trazer conforto e alegria aos nossos corações. A segunda coisa que nós devemos aprender, a revelação é fonte de alegria. Versículo de número 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado significa felizes, alegres, aqueles que são obedientes e confiantes nas promessas futuras. Você quer viver acreditando que é o governo dos homens que vão dar um jeito nesse país chamado Brasil? Viva, mas saiba que você será frustrado. Você quer acreditar que é a sua condição social, que é a sua posição financeira, que vai te ajudar a ter um mundo, uma vida de alegria? Acredite, mas saiba que você em algum momento vai se frustrar. O que Apocalipse quer nos ensinar é que alegres, felizes, são aqueles que creem que Cristo vai voltar. Esses são aqueles que têm uma viva esperança que não depende das circunstâncias deste mundo infeliz. Um dia nós vamos aprender que os valores deste mundo produzem infelicidade. E a nossa alegria, ela tem que estar fincada somente em Cristo. Não é que nós não temos momentos alegres, não é que as pessoas que não creem em Cristo também não têm momentos alegres, eles têm momentos alegres. Mas viver a alegria constante que brota do nosso interior somente quando nós cremos em Cristo e cremos no futuro que está reservado para todos aqueles que creem nele. E aí, meus irmãos, felizes os que leem e ouvem. Ouvem aqui significa aqueles que participam da leitura litúrgica. Então você lê em casa e você ouve aqui. Todos estão ouvindo a palavra de Deus aqui agora. Mas em casa também você pode ler. E é exatamente essa dinâmica que o texto está nos chamando a atenção. Bem-aventurados aqueles que leem e ouvem. Mas não só ler e ouvir. Precisa também guardar no coração. Por isso o texto vai dizer, bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem, mas também que obedecem. Mais uma vez, nós temos aqui no texto, o tempo está próximo, ou seja, o tempo virá sem demora. Viva para a glória de Deus, foque na eternidade, esteja com o seu coração cheio de expectativa pela volta de Jesus. Essa mensagem foi dirigida a 7 igrejas. Isso precisava ficar claro para aqueles irmãos. Em primeiro lugar, a revelação é divina. Segundo lugar, a revelação é fonte para a nossa alegria. Terceiro lugar, a revelação é trina. Já na abertura, o apóstolo João deixa claro que não é só o Pai que está falando, mas também é o Filho e é o Espírito. Olha o que nos ensina do versículo 4 ao versículo 6. Não é comum, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a saudação venha depois de uma longa introdução. João primeiro faz a introdução para depois fazer a saudação. Geralmente vem o cumprimento, né? Geralmente vem a saudação para depois o conteúdo, logo posteriormente. Aqui não. Aqui João introduz para depois saudar a igreja.
Ele vai saudar a partir do versículo 4. E nessa saudação, João mostra a ênfase na Trindade. Versículo 4, parte A, ele diz que a mensagem que ele está trazendo é da parte daquele que é, que era e que há de vir. O que te chama a atenção nisso? Será que não seria mais interessante o autor ter escrito aquele que era passado, aquele que é presente e aquele que há de vir futuro? Passado, presente e futuro? Apocalipse muda a ordem. Ele diz aquele que é, que era e que há de vir. Ele muda a sequência, ele enfatiza o presente, ele traz primeiro o presente. Por quê? Por que ele traz o presente? Porque ele está nos chamando a atenção para o momento, gente. O momento. O nosso Deus é. Ele é Deus presente hoje, agora, na sua vida. Às vezes nós olhamos para o Deus do passado e falamos assim: puxa, como era interessante Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo, como esses homens viveram com Deus. Às vezes olhamos para o futuro, como será interessante quando o nosso Deus se manifestar em glória. Mas o que o texto ressalta é: devemos olhar para o passado, devemos olhar para o futuro, mas entender que o nosso Deus é, hoje, agora, como Ele cuidou no passado, como Ele tem promessas seguras para o futuro, Ele cuida de você hoje. Sabe esse problema que você entrou da porta da igreja aqui para dentro com Ele, inflamando a sua mente? Sabe essa angústia que você está? Sabe essas decisões que você precisa tomar durante a semana? Deus tem interesse em te ajudar em todas elas, porque Ele é, e a ideia aqui remete àquela conversa que Deus teve com Moisés, quando Moisés pergunta: mas eu vou chegar para Faraó e eu vou dizer que quem me enviou? E aí Deus responde para Moisés: diz que o eu sou te enviou, porque Deus é. Ele é o eu sou, e o eu sou era e há de vir. O eu sou é aquele que comanda toda a história e todo o tempo. Mas o texto também nos diz que esse livro foi escrito da parte de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, é o Pai, mas também dos 7 Espíritos. Talvez você lendo isso na sua casa e olhando esse negócio de 7 Espíritos, você fala: do que isso está tratando? Se a Bíblia fala que é Pai, Filho e Espírito, o Espírito é um só, porque Apocalipse coloca como sendo 7 Espíritos? Se é um só, opa, número 7 se destaca novamente. O que o número 7 significa? O número de Deus, o número da completude, o número da plenitude. Quando o texto então fala sobre os 7 Espíritos, ele não está dizendo que o Espírito, que são 7 Espíritos literalmente, mas ele está dizendo que o Espírito de Deus é um Espírito pleno e perfeito. Então, o Espírito de Deus que habita em nós é um Espírito que traz plenitude e é um Espírito que nos ajuda a viver em perfeição. Por isso o número 7. Mas o destaque vai no versículo 5 para a pessoa de Jesus Cristo. Esse livro foi escrito da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte do Espírito e da parte de Jesus Cristo. E aí para Jesus, o apóstolo então vai escrever, através da mensagem que ele recebe, que esse Jesus tem 3 títulos no versículo 5. Primeiro título: fiel testemunha. Jesus é a nossa fiel testemunha. Testemunha, martírio, aquele que foi às últimas consequências para cumprir o plano do Pai. Jesus é a nossa fiel testemunha, o nosso fiel modelo daquele que sofre as últimas consequências para manter a obediência ao Pai. Meus queridos, nós também somos convocados para obedecer a Deus através de toda perturbação, de todo sofrimento, de toda perseguição. Nós precisamos ter perseverança, tendo Jesus Cristo como nosso exemplo de fiel testemunha. Ele sofreu como nenhum outro, e ele foi fiel até o fim, e ele é o nosso exemplo para aquela igreja sofredora e para os nossos dias. Mas o texto diz outra característica de Jesus: ele é o primogênito dos mortos.
O primogênito no Antigo Testamento era aquele que controlava a herança. E Jesus, sendo o primogênito dos mortos, é aquele que controla a herança. Qual herança? A herança da vida eterna que Ele vem trazer para todo aquele que crê no seu nome. Ele é o único capaz de dar a salvação. Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o primogênito da ressurreição, e é Ele quem nos dá a esperança. E vou dizer aqui, irmãos, o terceiro título que é dado a Jesus: soberano dos reis da terra. Nosso tema esse ano é o reinado de Jesus, que venha o teu reino, e Apocalipse vai enfatizar: Jesus é o soberano dos reis da terra, conforme a figura davídica, lá em Salmos 89, verso 27, Salmo 89, verso 27, olha o que diz a palavra do nosso Deus, leiamos juntos: falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Então Jesus Cristo é o rei soberano, que reina sobre tudo e sobre todos. Esse Jesus é aquele que nos ama, diz o versículo 5, a parte B. Ele te ama, Jesus te ama, está no presente. Ele nos ama, e acredite, ninguém é capaz de oferecer um amor maior a você do que Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele nos libertou dos pecados pelo seu sangue. Sangue esse que nós acabamos de celebrar através da ceia. Um comentarista chamado Hanson, ele diz que o tema do sangue aparece 19 vezes no Apocalipse e está vinculado ao livro de Levíticos, quando Deus estabelece que somente o sangue poderia nos purificar. É movido pelo seu amor que as forças do mal são derrotadas. O mal não tem poder sobre a sua vida, porque Jesus te ama, porque Jesus te libertou, e é Ele quem te protege. É pelo sangue de Jesus que Satanás é derrotado na cruz. E agora tem uma parte que você certamente vai gostar, porque o texto diz que esse Jesus, Ele nos ama, nos libertou e nos constituiu reino e sacerdotes. Ou seja, Jesus Cristo chamou você para participar do reinado dele. Não é só Jesus o rei único e soberano, mas ele convoca toda a igreja para com ele compartilhar do seu reino. Ou seja, você também vai reinar com Cristo. Sabia disso? Você é um auxiliar do rei. Olha o que diz Apocalipse 2, verso 26. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vamos ler juntos o capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você sabia que você iria se assentar com Jesus no trono? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós participaremos do reinado de Jesus Cristo. E por isso, irmãos, nós podemos ir para a última parte do nosso sermão. A revelação, ela é uma revelação divina, ela é uma fonte de alegria, ela é trina. O livro de Apocalipse, então, mostra que é Deus quem está falando, Deus deseja nos dar alegria, a Trindade está envolvida nesse processo, e por último, a revelação então deve ser aguardada. Devemos ter esperança. O versículo de número 7 começa dizendo eis. Eis no grego é idou. Idou é uma palavra que aparece 26 vezes no livro de Apocalipse. Eis. Eis que vem. A palavra vem, aliás, a palavra eis significa, prestem atenção, ouçam atentamente. É como se eu estivesse aqui pregando e de repente eu batesse forte aqui no púlpito e todos se dispersassem. E eu falasse, prestem atenção. Esse é o significado da palavra eis. Ou seja, fiquem atentos.
Eis que vem. Aí sim, agora a palavra vem, erchetai no grego, essa palavra vem é um dos pontos centrais de Apocalipse. Vem, eis que vem. Isso é um ponto alto no livro. Por quê? Porque nos chama a atenção para o fato que vai marcar a chegada do reino de Deus, de maneira plena e definitiva. Jesus virá sobre as nuvens. Até aqueles que traspassaram irão ver o Cristo ressurreto voltando. Mas o texto diz que esses que o traspassaram verão, mas agora já não há mais possibilidade de arrependimento. Eles não terão oportunidade de se reconciliar com Deus. Por isso o versículo vai dizer que essas pessoas de todas as tribos, lamentarão sobre ele. Será um tempo de lamento para quem não crê. E aí vem o amém da igreja, porque é uma igreja perseguida. E Jesus está falando: a igreja perseguida vai reinar comigo, mas aqueles que perseguem a igreja, que traspassam o Cristo, que traspassam a sua igreja, que sacrificam cristãos, esses verão também o Cristo nas nuvens, mas só vai restar uma coisa para eles: lamento. Não haverá mais arrependimento, não haverá mais possibilidade de conversão. E a igreja então diz amém. A igreja diz: Senhor, graças a Deus que vai chegar o momento dos inimigos receberem a vingança do Senhor. E aí o texto no versículo 8 tem o próprio Cristo dizendo: eu sou o alfa e o ômega. A gente sempre trata de alfa e ômega como princípio e fim, não é verdade? Ou seja, ele é o começo e ele é o fim. Mas alguns comentaristas nos chamam a atenção para um detalhe a mais. Ele é o começo, ele é o fim, alfa e ômega, mas ele também é quem cuida de todo o meio, de todo o processo. Todas as letras do alfabeto grego estão no controle de Deus. A sua vida está no controle de Deus, o seu nome está no controle de Deus, a sua casa está no controle de Deus. Confie, creia, descanse. Essa é a palavra que Deus tem para Apocalipse e para nós hoje. Mas o texto também diz mais: ele é o Kyrios Theou. Kyrios Theou é o Senhor Deus. E diz também, ele é o Hu Pantokinator. Pantokinator é o Todo-Poderoso, ou seja, ele é o Senhor Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que governa e tem domínio sobre tudo e sobre todos na terra. Apocalipse nos coloca no nosso lugar. Creiam, olhem para frente, mas Apocalipse também ressalta que o nosso Deus é aquele que controla toda a história, é aquele que governa sobre tudo e sobre todos. E eu quero concluir esse sermão. Nós falamos na introdução sobre datas para Jesus voltar, mas eu quero que você guarde uma data. Que data? A revelação é de divina, a revelação é fonte de alegria, Deus dá. A revelação é trina, e a revelação é aguardada, data. Não vai esquecer dos 4 pontos do sermão. A revelação é divina, ela é fonte de alegria, ela é trina e ela é aguardada. Se tem uma data que você precisa se preocupar com o retorno de Cristo, é essa. A data de que é Deus quem revela, para sua alegria, o Deus trino está envolvido no processo, e nós devemos aguardar esse retorno de Jesus. É preciso conhecer, confiar e descansar na palavra de quem está falando. Só assim suportaremos os males do nosso tempo. Confie no Senhor. Existem promessas dele para você. Ele não falha. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. E que você saia daqui crendo que o seu futuro é glorioso, o seu final é feliz, porque Jesus estará te aguardando nas nuvens para com você reinar por toda a eternidade. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta palavra.
Louvado seja o teu nome, porque ela ilumina os nossos corações, ela nos dá direção, nos dá esperança, nos enche de significado. Essa palavra é viva, Deus. Obrigado porque o Senhor se revelou como Deus único, poderoso. Obrigado porque essa revelação de Apocalipse nos traz alegria. Obrigado porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nesse processo. E obrigado, Deus, porque nós podemos aguardar com confiança o seu retorno nas nuvens. Oh Deus, se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não experimentou a vida que só Jesus pode dar, que o teu Santo Espírito incomode esses corações, porque nós sabemos que o Cristo irá voltar, e Ele pode voltar hoje, Ele pode voltar agora, como Ele pode voltar daqui uma semana, daqui um ano, daqui uma década, daqui um século, nós não sabemos quando, mas que estejamos preparados para o encontro triunfal com o Senhor. Oh Deus, alimenta-nos desta esperança. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a gloriosa consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós e todo o povo do Senhor, espalhado pela terra, hoje para todos sempre. Amém e amém.